Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a lição 8, sentindo insegurança. O que é ser uma pessoa insegura, né? Sentir insegurança. Uma pessoa que é insegura não tem confiança em seu próprio valor e em uma ou mais de suas capacidades. Não tem confiança em si mesma ou em outros, ou teme que um estado positivo presente seja temporário e irá decepcioná-lo e causar-lhe perdas ou sofrimento por dar errado no futuro. Então, uma pessoa que não tem confiança nela mesma, nas outras pessoas, ou ela acha que aquilo de bom que ela está vivendo vai ser temporário, vai passar e logo ela vai se decepcionar. Então, isso aqui é ser inseguro. E o que normalmente está por trás da insegurança? O medo, né? Pode ver aí que o medo causa pânico, né? As pessoas ficam apavoradas e isso gera muita insegurança. E aí, o que é o medo? O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrando pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. E o pavor é a ênfase do medo, quer dizer, é você ter muito medo. E o medo pode se transformar em uma doença, né, que é a fobia que a gente fala, quando passa a comprometer as relações sociais e causar sofrimento psicológico. O medo é um sentimento normal, é comum. Né? Tem pessoas que falam assim, eu não tenho medo de nada. É mentira, porque todo ser humano tem medo de alguma coisa. O que você pode ter é o que você enfrenta o seu medo. Você consegue transpor essa barreira. Mas que todo ser humano tem medo? Tem. E é necessário você ter o medo, porque o medo ele te protege. Né? Por exemplo, você tem medo do fogo, o fogo queima, então você acaba saindo correndo. Você vê uma situação de perigo, você sente o medo e foge e se guarda, né? Se protege. Então o medo é necessário. Só tem um problema. Como toda a nossa lição que a gente vem falando, tudo aquilo que é exagerado, que passa dos limites, acaba causando algum problema. E pode causar até uma doença, no caso, quando ele influencia a sua relação com o meio social, com as pessoas, com o local e tudo mais. Vamos ver alguns tipos de medo ou fobia, né? E aí eu trouxe aqui algumas curiosidades para vocês. Por exemplo, catissaridofobia. Chega até a ser meio difícil. É medo de barata. Eu, particularmente, não gosto, tenho nojo. Se meu esposo estiver por perto, é ele que vai matar, não sou eu. Mas se eu estiver sozinha e eu tiver que enfrentar, eu vou matar, não tem problema. Tenho medo, sim, tenho aquele nojo, aquela coisa, mas eu enfrento esse medo. Mas tem pessoas que desmaiam. Eu tenho uma amiga que, ao ver a barata, ela já começa a ficar toda pálida e ela literalmente desmaia. Ablutofobia, você já ouviu falar isso? São pessoas que têm medo de se lavar e tomar banho. Você fala, credo, irmã Renata, que nojo, a pessoa não toma banho. Pois é, existem pessoas que têm medo de tomar banho. Claustrofobia, essa aqui é mais conhecida, né? Medo de estar em locais fechados. Eu tenho uma amiga que ela não anda de avião porque ela não gosta de ficar no local fechado. Ela começa a passar mal, tem pessoas que passam mal em elevador. Essa aqui é um pouco mais comum, né? Tem a courofobia, que é medo de palhaço. Eu também tenho uma prima que ela tem pavor de palhaço, desde pequena. Né? A gente foi uma vez numa festa de aniversário dos nossos primos, e quando chegou lá, a festa era de palhaços. Ela chorou do começo ao fim da festa. Né? Quando ela viu o palhaço, ela chorava assim, desesperadamente. E até hoje, mesmo adulta, ela tem muito medo. E acrofobia, medo de altura, também é comum. Muitas pessoas têm medo de altura. Outras pessoas falam, eu não tenho medo, mas eu acredito que essas pessoas acabam enfrentando. Eu, por exemplo, tenho medo sim de altura. Brinco, às vezes, em alguns brinquedos aí, montanha-russa e tudo mais. Hoje nem tanto, mas já brinquei bastante, mas porque eu enfrentava esse medo. Mas eu tinha um pouco de medo, sim. Então, esses são alguns tipos de medo, né? Algumas curiosidades aqui. Tem também que não coloquei aqui, mas é o medo de falar em público. Isso pega muito adolescente, né? O medo de falar, medo de se expor. Isso é normal, né? Não é só em adolescente, né? Os adultos também sofrem com isso. A maioria das pessoas não gostam de falar, né? De ter que se apresentar. Eu, por exemplo, acabo enfrentando. Né? Na adolescência, era meu pavor, quando o professor falava que tinha que fazer um seminário, que tinha que falar lá na frente, fazer uma apresentação. Aquilo me desestabilizava. Né? Hoje, para gravar aqui, estou um pouco melhor, mas ainda assim eu fico muito nervosa, né? Fico com muita vergonha, mas a gente acaba enfrentando esses medos, né? No decorrer dos anos, a gente vai tendo que fazer apresentações, vai tendo que falar no trabalho, na igreja, e aí acaba você perdendo um pouco deste medo. E lógico que você vai apresentando para Jesus, e Jesus vai te ajudando. Toda vez que eu tenho que fazer uma apresentação no serviço,
Na verdade, na maioria das vezes, eu sempre oro, falo, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, me dê as palavras corretas, que eu consiga fazer, e o Senhor sempre nos honra, sempre nos ajuda a fazer isso. Mesmo que sentindo a mão suada, aquele friozinho na barriga, mas a gente enfrenta e o Senhor nos ajuda, né? Medos comuns. Existem alguns medos que atingem a maioria dos seres humanos, em especial no período da adolescência. Além desse que eu falei, nós temos aqui, a gente vai falar de 3 tipos nessa aula, tá? Medo de rejeição, medo da incerteza e medo do futuro. Vamos começar aqui pelo medo da rejeição. A necessidade de ser aceito no meio social, seja na escola, na família, na igreja, com os amigos, em qualquer lugar, tem levado muitos adolescentes a se comportarem de forma que desagrada a Deus. Isso aqui é muito preocupante, né? Porque assim, a nossa forma de viver tem que ser diferente da do mundo, né? Tem que ser diferente. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte do mundo. E só que para você poder ser aceito, às vezes você acaba cedendo algumas coisas, e esses comportamentos não agradam ao Senhor. E nós cristãos, a gente sempre tem que estar com a mente aonde? Em Cristo. Lembrando que um dia Jesus vai voltar e a gente quer morar no céu. Aí você fala, irmã Renata, mas então não posso fazer nada? Você pode fazer. Só que você tem que avaliar, né? Eu posso fazer todas as coisas, mas será que todas as coisas convém que nós façamos? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui de coisas, de comportamentos, de modo de agir, de vestir, que pode desagradar a Deus. Por exemplo, eu falei aqui um pouco de roupas. Aí você deve estar pensando, vai a irmã Renata falar de roupa, principalmente pega para as meninas, né, de roupa curta, decotada, isso e aquilo outro. Não vou nem falar muito disso porque isso vocês já sabem. Mas existem camisetas, por exemplo, com alguns dizeres, com algumas palavras, às vezes está em inglês, está em outra língua, e que não é do agrado do Senhor o que está escrito ali. Tem, às vezes, camisetas com símbolo, né, com grupos, assim, vamos supor, eu vou falar de rock, mas não é só de rock, né, que tem algumas posturas, algumas coisas ali, algumas imagens que não é do agrado de Deus. Por exemplo, eu vou fazer um gesto aqui, não me levem a mal, tá bom? Mas, por exemplo, esse gesto aqui, você acha que Deus se agrada desse gesto? Né? E a gente vê, às vezes, camisetas e pessoas, até crentes, fazendo esse gesto. Vai tirar foto e faz. Isso não é um símbolo do cristão. Está bem longe disso. E muitas vezes acaba fazendo para poder se enturmar, para não ser rejeitado. Músicas, né? Crente, para mim, não deveria ouvir músicas, somente o quê? Louvores a Deus. Existe todos os tipos de louvores hoje. Eu não estou dizendo, olha, tem que ser o hino da harpa. Não estou dizendo isso. Não estou. Existem vários tipos de louvores, dos diversas melodias, ritmos. Então escute louvor, não escute músicas. Principalmente porque algumas músicas, elas estão denegrindo a imagem das pessoas, das mulheres, sabe, da família. Não é do agrado de Deus. Eu não estou falando nem só do ritmo, eu estou falando da letra e estou falando também, às vezes, das danças que as pessoas estão fazendo. Pare e analise. Se Jesus estivesse na sua frente, você apresentaria esta música ao Senhor? Você apresentaria esta dança ao Senhor? Então, você se apresentaria com uma roupa dessa? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Os desafios, né? Nesse mundo dos adolescentes hoje, tem vários desafios. Eu duvido que você faça. Se você fizer isso. Se você fizer aquilo. E a gente já viu que isso não dá certo. A gente tem visto adolescentes se matando, adolescentes, sabe, sofrendo, ficando com sequelas desses desafios. Então para com isso, não entra nessa. Né? O seu maior desafio é viver nessa terra, fazer tudo à vontade do Senhor e chegar no céu. Isso já é um grande desafio para a gente. Palavras e gírias. Irmã Renata, não pode falar gíria? Olha, eu sou bem clara. Algumas gírias a gente acaba falando. Né? Eu não sou daquela tão radical, não pode falar nenhum tipo de gíria. Mas qual é esse sentido dessa gíria? Por exemplo, a gente fala muito aqui em São Paulo, meu. Meu é uma gíria que a gente fala. Isso eu estou falando, coisas antigas. Mas na minha época, por exemplo, a gente não falava assim, vou pegar o ônibus. A gente falava, vou pegar o busão. É o quê? É uma gíria. Então, faz tempo essa, hein? Mas é uma gíria. Mas isso faz mal você falar? Não, não faz. Mas existem outras palavras, outras gírias que não agrada a Deus, porque o significado dela é muito pejorativo. Né? Palavrões, então, nem se fala. Tem alguns palavrões que eles estão tão comuns, as pessoas falam de tanta forma, assim, tão corriqueiro, que parece que é uma palavra comum. E Deus, ele não se agrada, Deus não mudou. Deus fala assim, olha, como que numa fonte pode jorrar, né? Água doce e água salgada? Não pode. Então, como que da nossa boca, se nós somos santos, servos de Deus, pode sair coisas boas e coisas ruins? Então, a gente tem que
pensar antes. E eu coloquei aqui beber e fumar. Tem muitos adolescentes que acabam, não, é só um pouquinho, vou beber só um pouquinho, eu vou fumar só um pouquinho. Hoje está muito na moda o narguilé, né? O pessoal, a turma aí vai estar sentado na calçada com o narguilé ali na escola, não sei aonde. Cuidado. Pare e pensa, será que isso é da vontade do Senhor? Tudo isso que eu estou falando, adolescente, é para vocês pensarem. Quem sou eu para pôr regras para vocês? Mas eu estou aqui para orientar. Pare e pensa. Será que Jesus estaria no meio de vocês numa roda e vocês fumando narguilé? Acredito eu que não. Então, não caia nessa. Fuja, você não precisa disso. Eu às vezes até brinco com meu esposo, eu falo assim, olha que eu sou tímida, hein? Sou quieta. Mas eu me divirto tanto. Eu vou nas minhas festas com a minha família, aniversário, casamento, ou às vezes nem é festa, a gente só se reúne, só tá ali. Eu dou tanta risada, eu brinco tanto, e eu não preciso de beber, eu não preciso de fumar, eu não preciso de nada disso. Por quê? Porque a gente tem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente já é feliz, a gente já é alegre. E se você não tem isso, você tem que buscar o do Senhor, né? E se as pessoas te rejeitarem, significa que realmente não é para você estar naquele grupo. Você não faz parte daquele grupo. Então, não se preocupe com isso. E aqui eu deixei um versículo para vocês, está lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, que diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então o que o Senhor está falando? Olha, você não pode viver como as outras pessoas vivem. Sua mente tem que ser renovada. E você tem que assim sentir a alegria do Senhor. Você tem que viver o que o Senhor tem preparado para você. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos lá, o outro medo de incerteza. Ter dúvida é natural. Principalmente quando nós nos deparamos a situações novas. Né? A gente fica às vezes, opa, será? Né? Para onde a gente vai? O que eu vou fazer? Qual o caminho aqui a seguir? Mas toda essa dúvida que surge na nossa vida, ela pode ser uma oportunidade para você exercitar a sua fé e também para buscar conselhos. Né? Nós devemos buscar conselhos, primeiramente no Senhor e também nas outras pessoas, os mais velhos, os pastores, os pais, alguém que você realmente confie, mas alguém que tenha princípio cristão. Né? Não adianta você procurar uma pessoa que não tem os mesmos valores e os princípios que vocês. Então a gente tem que, talvez seja uma oportunidade. Você tem 2 caminhos a seguir. Para onde que eu vou? Então põe a sua fé em prática. Ore a Deus, peça a Deus discernimento, peça a Deus um sinal e o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te direcionar. E aqui tem alguns versículos aqui falando sobre conselho, né? O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Então deixa de ser orgulhoso, eu sei tudo, tal. Não, a gente não sabe, a gente vive em comunidade, a gente precisa um do outro, nós temos que viver em comunhão. Então peça ajuda, converse com alguém se você está com dúvida. Aí um outro versículo: ouve o conselho e recebe a instrução para que seja sábios nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Está lá em Provérbios 19, do 20 ao 21. Então, ouve o conselho, recebe as instruções para que você seja sábio no que está por vir ainda, para que você vai decidir. Né? E a gente tem muitos propósitos no nosso coração, mas o que vai prevalecer é sempre a vontade do Senhor. E como a gente disse no versículo anterior, que é boa, perfeita e agradável. E o medo do futuro, né? Como será o meu futuro? O passado a gente não consegue voltar. Não tem ninguém que vai conseguir voltar ao passado para fazer alguma coisa. O presente é agora, então a gente tem que pensar muito bem no que a gente vai fazer. E o futuro é algo que está por vir, que pode sofrer as consequências da atitude que eu vou tomar agora. Né? Então, o que acontece para muitas pessoas? Né? Como será o meu futuro? Isso gera o quê? Muita ansiedade. Mas se você lançar a sua ansiedade no Senhor, né, em Deus, Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de todos nós. E também nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Então, esse medo do futuro, ele vai passar. Aí o versículo aqui, né? Está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós não devemos ficar naquela ansiedade exagerada. Ansiedade também é um sentimento comum, mas ele não pode ser aquela coisa que ultrapassa os limites. Né? Que você fica tão preocupado, com tanto medo, que paralisa.
E aí eu também deixei aqui em Josué, no capítulo 1, no verso 8, que diz assim, ó, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando eu falei lá de buscar o reino de Deus, observe aqui o que o Senhor está falando para Josué. Não se aparta a tua boca do livro desta lei. Antes fica meio que meditando de dia e de noite. O que o Senhor está falando? Olha, pega a minha palavra e medita nela de dia e de noite. E tenha cuidado para fazer conforme tudo está lá escrito. Então, busque primeiro o Senhor, busque primeiro o reino de Deus, a vontade do Senhor. E aí o Senhor fala, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, quando nós buscamos o Senhor, em primeiro lugar, com certeza a nossa vida será muito melhor, tanto no presente quanto no futuro. E como pode romper a barreira do medo? Como que a gente pode estar rompendo essa barreira do medo? Né? Quando dá esse medo, da insegurança, assim, do futuro, da rejeição, como que a gente pode romper essa barreira, né? Eu coloquei aqui uma figura, a gente consegue romper com a confiança em Deus. É a única forma de você romper o medo. É você confiando ao Senhor, você vai destruir essa barreira do medo e você será bem-sucedido. E aí aqui, né, a gente já está terminando a nossa aula, a nossa confiança vai aumentando a partir do momento que temos mais um relacionamento com Deus e experiências com Ele. Como eu sempre digo, você teve uma experiência com o Senhor, aí vai surgir uma outra situação, um outro problema, alguma outra coisa que você vai ter que resolver. Aí você vai lembrar daquela experiência que você teve. Aí você vai tendo o quê? Mais fé. E você vai orando, e você vai buscando, e o Senhor vai te dando experiência. E aí você vai rompendo as barreiras do medo. E não podemos esquecer de sermos agradecidos a Deus. Adolescente, aprenda desde já. Agradeça a Deus todos os dias pela sua vida. Agradeça a Deus por tudo de bom e por tudo de ruim. Aí você fala, nossa, irmã Renata, por tudo de ruim? Por tudo de ruim também. Porque às vezes aos nossos olhos aquilo foi ruim. Mas pode ter sido um livramento, o Senhor nos guardando, o Senhor nos protegendo de alguma outra situação. A gente não sabe agora. Domingo passado, o nosso pastor Samuel falou assim, olha, o que eu faço agora você não entende, só lá na frente. Então tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende. Então agradeça a Deus, ore a Deus, confie e você vai romper essas barreiras e você vai ver que vai ser sempre sucesso. Amém? Vamos lá, e tem mais um versículo aqui na continuação lá de Josué que diz assim, 1:9, tá? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então você meditou na palavra do Senhor, aí você tem que ter bom ânimo, você tem que se esforçar também. Não adianta você ficar também sentado, eu vou esperar aqui, Deus falar comigo. Não, você também tem sua parte, você tem que se levantar, você tem que ter bom ânimo, você tem que buscar. E o Senhor fala, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Vamos para as nossas perguntas? O que é medo? O que pode romper a barreira do medo? E como podemos aumentar a nossa confiança em Deus? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe e uma boa semana.